Ei meninas, tudo bem com vocês? Eu estive bastante tempo afastada aqui do canal devido a vários problemas com a minha saúde que vieram a calhar na minha vida. E vocês vão ver nesse vídeo, ao decorrer desse vídeo, o porquê que tudo isso me sucedeu. Por que isso me aconteceu esse tempo todo. Foi momentos de angústia, de depressão, que foram mais quase 5 meses nessa luta. E eu quero resumir toda essa minha história para o quê? Para te motivar, você que está desmotivada, você que está se achando que não tem valor, que não tem solução para você, esse vídeo é para você. Como vocês estão vendo aí na capa desse vídeo, eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive tumor intestinal, eu tive gastrite crônica. Eu tive uma bactéria H. pylori, que é uma das bactérias de origem cancerígenas. Tive também deficiência de ferro e uma anemia ferropriva. Dessa anemia, muitas pessoas, ao meu redor aqui, já de cara julgam, não, é por causa dessa dieta que ela fez para emagrecer, por isso que deu anemia. Deficiência de ferro dá para quando a pessoa faz alguma cirurgia bariátrica. Então ela fez bariátrica, tá certo, tá claro que ela fez uma bariátrica. Mas nada disso. Muitas das vezes a gente enxerga a anemia como uma carência alimentar. Mas a anemia, a deficiência de ferro, ela vai muito além, tem que ser investigada. Eu mesma não sabia disso. E muitas pessoas leigas também pensam dessa forma. E as pessoas, como gostam de ser críticas, a primeira coisa que eles veem é jogar tudo isso na sua cara. Ah, ela tem um canal de emagrecimento, emagreceu, mas foi bariátrica mesmo. Essa dieta dela é maluca. Mas não, low carb é vida. A minha alimentação era completamente saudável. Eu comia proteína, que eu me alimento, é de comida de verdade, é fruta, é legumes, longe do processado e industrializado. Então as pessoas pegam e acham que isso que é comida. Comida não, comida está na natureza que Deus deixou para nós. Mas, resumindo tudo isso, foi em agosto de 2022 para cá, muitas coisas na minha vida se modificaram. Como vocês sabem, vocês que estão me acompanhando desde o início, eu tinha eliminado 48 quilos em apenas 8 meses, com dieta low carb, jejum intermitente, atividade física. E tudo isso começou como? Quando eu tinha ido a um posto de saúde aqui perto de casa e a médica, eu estava com uma dor abdominal intensa e isso foi diagnosticado que era um problema intestinal e de cara já jogaram que seria uma síndrome do intestino irritável. Até já havia comentado aqui com vocês que eu tinha uma síndrome, mas nem eu sabia que não tinha nenhuma síndrome, era algo muito mais além do que isso. Então, ao decorrer de tudo isso, o grande fator que me levou a melhorar a minha estética, a melhorar a minha saúde, foi dar esse passo para melhorar o intestino, que foi atividade física, ingestão de água e alimentação de verdade. Só que, quando foi em agosto de 2022, Deus, a primeira mão, tudo você vai ver que foi Deus. Deus abriu a porta de emprego para mim, não cheguei a relatar isso aqui com vocês, porque devido a esse sumiço meu com esses problemas, eu iria vir relatar, mas numa bênção, no sentido somente financeiro, que a gente ia pensar, Deus abriu a porta de emprego, abençoando ela financeiramente. Só que esse não era o sentido de Deus, a vontade de Deus na minha vida, nesta empresa. Esta empresa, onde que eu estava trabalhando, minha rotina toda mudou, a atividade física eu tinha que fazer à noite, mas tudo isso eu achei que começou a me dar muita fraqueza, muita tontura, eu achava que era o excesso de cansaço, levantar cedo, ter que praticar atividade física à noite, fazer as tarefas da minha casa com as minhas filhas, então, mas não era nada disso, era algo que estava desencadeando no meu corpo uma doença grave. E o propósito de Deus nesse emprego era o quê? Eu descobrir essa doença e tratar essa doença. Porque se não fosse isso, eu não teria descoberto. Porque lá eu tinha um plano de saúde onde eu comecei a fazer exames e onde cheguei a descobrir esse problema, esses vários problemas. Então, foi uma angústia até chegar mais ou menos dia 22 de dezembro a 25 de janeiro. Eu tive uma infecção de garganta que não sarava. Eu caí de cama e só via de hospital, médico e médico, tomando vários tipos de antibióticos para sarar a infecção.
Só que não sarava e por fim, quando começou a eliminar, o clínico geral me encaminhou para um otorrino e esse otorrino pediu uns exames de check-up. Você já tem muito tempo, você não faz? Eu falei, tem. Aí pediu todo tipo de exame, de glicose, hemograma completo e lá constou a deficiência de ferro. Eu questionando essa fraqueza, essa coisa toda, falando, não tem nada a ver com essa infecção que você teve. E nisso ela pediu esses exames e lá constou deficiência de ferro. Não tinha, a hemoglobina minha estava boa, não tinha anemia ali, mas havia uma deficiência. E nisso, para vocês terem ideia, uma mulher tinha que chegar a 50, o mínimo meu chegou a 3, chegou bem dizer zerar. Mas tudo isso porque havia um tumor, né, no meu intestino, 2 tumores na verdade, e uma bactéria chamada bactéria H. pylori, que é de origem cancerígena também. E nessa bactéria desenvolveu esses tumores no meu corpo, levou também a eu ter essa gastrite crônica e me levou o que? A depressão, a ansiedade. A depressão ela vai destruindo você aos poucos, sabe? Aos poucos você vai se sentindo acabada, sem forças, e eu fui ficando sem forças até para que manter a atividade física já não podia mais por causa das tonturas, por causa dessa doença. Eu não podia mais, não conseguia mais fazer ingestão de água direito por causa da dor no estômago. E tudo isso indo trabalhar ainda com muita peleja e arrastada, desmaiei várias vezes na rua por causa desse problema. E tudo ainda porque todo o processo tem exame, você tem que esperar o exame para poder, isso tudo leva tempo para descobrir. E tudo isso uma tortura na empresa que eu estava, e aquela angústia, aquela depressão de estar naquele lugar, e a ansiedade de chegar o momento de saber o que estava acontecendo, porque eu não sabia nem como estar lidando com aquela situação, e aquele sufoco do dia a dia, e aquela angústia. E por fim, graças a Deus, tudo isso foi desvendado. Indo num clínico geral novamente, após fazer esses exames, ele me encaminhou para um hematologista por causa dessa deficiência de ferro. E essa deficiência de ferro, ele foi investigar porque eu estava com deficiência de ferro. Porque há vários motivos que levam a pessoa a ter isso. E nessa investigação fiz um exame de colonoscopia, uma endoscopia, e aí que descobriu um tumor de 6 centímetros e outro de 5 centímetros no meu intestino grosso. E eu fiquei muito arrasada com tudo isso, com muita dificuldade para lidar com tudo isso, né? Muitas das vezes eu falo com vocês, por isso que a gente não pode desistir. Já pensei várias vezes em desistir, sabe? Mas o que me dava força é porque eu tenho minhas filhas, eu tenho meu esposo, tenho minha casa, para me prosseguir. E quando descobri, eu fiquei sabendo disso tudo, eu fiquei com medo, né, de ser algo ruim, mas graças a Deus conseguiu eliminar, retirar. A bactéria, eu estou em tratamento ainda e creio que Deus já está solucionando isso também. Eu me sentindo, né, cada dia melhor, aos poucos vou me recuperando. É um tratamento longo de 3 meses aí, mas eu vou conseguir. E nisso eu vou trazer para vocês no próximo vídeo o meu recomeço com uma estética depois, assim que eu me recuperar. E eu quero que você venha comigo participar desse recomeço comigo, né? Porque através disso tudo tive um ganho de peso, porque a depressão te leva você a partir para os alimentos mais fáceis. O que eu falo com vocês, não é comer certo que faz você ganhar peso. É o que a depressão é uma doença, a ansiedade é uma doença, os problemas inflamatórios do meu corpo, né, foi uma doença grave. E tudo isso levou a reter muito antibiótico, atrás de antibiótico, né, levou a ganhar peso, porque o que me acalmava, eu falo com você, era um doce. Não vou ser falsa com vocês, porque eu ia lá e comia um doce saudável. Não, o que me acalmava era com açúcar mesmo, industrializado, processado. E eu vou dividir esse recomeço com vocês, esse ganho de peso, porque tudo isso, tudo veio a calhar com esses problemas todos. Mas o que eu quero transmitir para você é o quê?
o coração do homem faz planos, mas a resposta é da boca de Deus. Eu achei que o emprego era algo financeiro, mas era algo para descobrir o meu problema. E onde foi descoberto? O tumor, a deficiência de ferro, a anemia. E a anemia, quero deixar bem claro, ela não é somente uma deficiência alimentar. Há também doenças inflamatórias no seu corpo, que leva o seu ferro a ser consumido, né? É como se fosse um mecanismo de defesa. Essas infecções fazem com que ele consome aquilo que você tem de bom. Então tudo isso teve que paralisar minha atividade física, levou eu nessa depressão. E hoje eu vim gravar para você, sabe por quê? Hoje eu estou me sentindo em paz. Eu me desliguei dessa empresa, me sinto bem, que a ansiedade de esperar saber o resultado desses exames, que tudo ia dar, era que me levava a esperar o momento de poder me desligar, para poder seguir minha vida em frente. E Deus está me proporcionando coisas melhores, que eu vou ainda dividir isso com vocês, porque eu falo com vocês, vale a pena não desistir. Então não desista, lute pelos seus sonhos, não diga que para você não tem jeito. Olha todos os problemas que me aconteceram, mas eu estou aqui. E vou me erguendo e vou recomeçando, porque enquanto a vida é esperança. Então todos nós temos e vamos conseguir a vitória desde que não desistimos. Então que Deus abençoe e até a próxima.